Vamos ouvir a palavra antes da ceia do Senhor. Temos agora um assunto extremamente importante para tratar com a igreja, a pauta de mensagem: submissos a Deus. Amado, vê se consegue passar esse slide. Dá o toque aí para ver se consegue passar. Ele estava travado. Então destrava ele. Deixa fora do F5 que ele passa. Isso, deixa assim. Depois vamos ver o que aconteceu com o slide, que ele não quer passar. Mas agora ele vai. Assim ele vai. Assim você consegue. Vamos lá? Fiquei até 11h30 da noite tentando resolver isso. Não deu, falei. Segunda-feira a gente resolve. Louvado seja Deus. Submissos a Deus é a nossa posição, seja diante dos homens ou do Senhor na redenção. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17, parte do nosso texto que será estudado nesta manhã. Vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim o evangelista: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Veja que fariseus e herodianos não se davam não, hein? Mas quando eles arrumaram um ponto em comum, que era tentar matar Jesus, fizeram amizade. É aquela história: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você veja como que as trevas se armam contra Jesus. Para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Vamos ver o denário, amado. Tem aí? No corpo? Tem aí. Isso. Esse era o denário do tempo de Jesus. Tiberíades. César era um título. Era Tibério César. Era o nome do cara. Olha o tamanho do nariz dele, mano. Depósito de melecas. O pastor não tinha mais nada importante para falar, inventou. Aí diz o próximo: Jesus viu essa mesma imagem, esse mesmo denário. Era o denário, era um dia de trabalho. Versículo 16. Eles lhe trouxeram, perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Que esta palavra abençoe ricamente a vida do povo de Deus. Senhor amado, Senhor, eu reconheço que não tenho capacidade humana para ser voz de Deus. Não tenho capacidade na minha carne para poder pronunciar-me em teu nome. Quem é suficiente para estas coisas? Perguntou Paulo. Graças a Deus que a nossa suficiência vem de Deus. Então que nesta hora, Pai, tendo honrado o chamado, estudado, labutado e procurado a exegese do texto, te peço humildemente, Pai, que o Senhor fale ao teu povo, que o Senhor use os meus lábios, meu coração, a minha mente e o estudo da sua sagrada palavra,
para que possamos extrair de fato o que o texto nos diz. Nós não queremos empurrar para dentro do texto o que ele não diz. Nós queremos estudar o texto bíblico. Então, Senhor, esta é uma labuta. Este é um trabalho muito grande, Pai. E que o Senhor provê, o Senhor honra e que o Senhor fala. Assim nós oramos em o nome de Jesus. O tema será delicado, o tema será importante, para o louvor e a glória do Teu nome. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada pastora querida. Família espiritual, povo de Deus, santos e preciosos em Cristo Jesus. A Bíblia chama o povo de Deus de Assembleia dos Santos, justos cujos nomes estão arrolados nos céus antes dos tempos eternos. Ou seja, você não é obra do acaso, você é projeto de Deus para a glória do Senhor. Deus tem um plano perfeito conosco. O tema principal que no direito, se estivéssemos diante de uma lei ou de uma constituição, seria o caput, a cabeça. A lei ela é assim, tem a cabeça que chama de caput. Depois vem o caput, artigo 5 da Constituição, a nossa liberdade de ir e vir, a assistência, a vida. Depois vem os incisos, 1, 2, 3, 4, 5. Cada inciso tem alíneas, A, B, C. Mas o caput, a cabeça, é de onde está o assunto principal. O que chamamos na mensagem, ou no exegese bíblica, da ideia central. E nesse pano de fundo, que nós estamos estudando, estamos agora no capítulo 12, portanto, entre o capítulo, desde, na verdade, 8, 9 em diante até aqui, o caput, a questão principal é cristológica, é sobre a autoridade suprema de Jesus, a autoridade suprema do nosso Senhor, como a voz de Deus. Amado, a voz suprema para o povo do Senhor vem de Jesus Cristo. É a sua voz que é determinante para a nossa vida. Ele é a pedra angular do plano de sustentação desta comunidade que estava surgindo, a sua nova comunidade, a comunidade cristã, a comunidade em Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de sustentação, Ele é a rocha que dá bases para que agora Paulo alerta. Eu lancei o fundamento, esse é o fundamento, Cristo é o fundamento. Agora cada um, porém, veja como edifica. Você está edificando a sua vida espiritual atrás somente de bênçãos? Ou atrás de milagres? Ou você está atrás da sólida palavra de Deus para a sua vida? O grande reformador Martinho Lutero diz assim: pode chover milagre aqui todos os dias, se não estiver a palavra de Deus no centro, poderá descobrir que não é Deus que está fazendo esses milagres. Outra vez eu fiz um gabinete com uma pessoa que disse: olha, mas minha pessoa da minha família foi lá no centro e foi curada. Não foi Deus quem curou, não? E aí, qual é a resposta que você daria? Pensa, reflete. A pessoa está lá um câncer, vai morrer, foi lá e foi curada. E aí, não foi Deus quem curou? E a minha resposta foi simples, direta e tramontina. O tema principal da palavra de Deus é salvação, querido. Não é cura divina. Logo, se a pessoa é curada no lugar que se nega a Bíblia, se nega Jesus como Salvador, quem curou não foi Deus, foi Satanás. E a palavra de Deus diz que Satanás se faz de quê? Anjo de luz, com todo o poder de sinais e prodígios, para, se possível, enganar quem? Os eleitos de Deus.
Por isso, amada igreja, a palavra de Deus é a base de tudo em nossas vidas. É a autoridade suprema, é Cristo. Por isso, esse é o caput. Esse é o assunto que está envolvido aqui. Estamos diante de confrontos. Jesus está sendo confrontado de diversas maneiras. A sua autoridade está sendo posta em xeque de diversas maneiras. E ele, de forma sábia e poderosa, mostra que ele é a voz de Deus para a humanidade. Ele é o autor da salvação, amado. Olha, Jesus é o autor da sua salvação. Ele é o poder que vai te ressuscitar no último dia. Ele é quem vai garantir que tu nunca serás destruído, porque ele não pode ser destruído. Por isso diz a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela está sobre a rocha que é Cristo. Agora, vamos louvar ao Senhor, amados. Se a rocha fosse Pedro, ai meu Deus do céu, apareceria um monte de gente com a orelha cortada na igreja. É verdade? Mas graças a Deus que a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa sessão bíblica, Jesus está lidando com uma série de confrontos, uma série de desafios por parte dos líderes religiosos que o confrontam sobre a sua autoridade. Em Marcos 11, 27, veja aqui um exemplo disso, 27 a 33. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer isso? Ou seja, qual é a natureza da sua autoridade e qual é a fonte da sua autoridade? E nós aprendemos que a natureza é porque Cristo é Deus, louvado seja o Senhor. Ele é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, como Deus, ele tem autoridade. Diga, Jesus é a autoridade. E a fonte da autoridade, Jesus falou: as obras que eu faço porque fui enviado pelo Pai. Esse é o mandato que recebi de meu Pai, disse Jesus. É a fonte. Então ele estava sendo questionado. Aí versículo 29 diz: Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, então dirá: por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Você veja que a hipocrisia desses homens era tão grande, desses líderes, dessas autoridades religiosas, que tinham autoridades também sobre a nação até certo ponto. Era tão grande a hipocrisia deles, que a resposta não tinha a ver com aquilo que eles acreditavam, mas tinha a ver com aquilo que os outros pensavam. Olha, se a gente disser que é do céu, ele vai questionar. Se a gente disser que é da terra, vai ser linchado pelo povo. E agora? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se você querer buscar agradar a todos, você vai fracassar na vida espiritual. Você pode ser, amado, o maior gentleman, pode ser o melhor, pode buscar, pode, sabe, meu amado, tem gente que você nunca vai agradar. Tem gente que você nunca vai agradar. Você já vai reprovado. Então não adianta querer agradar a gregos e a troianos. Você tem que tomar a sua posição, amado. Antes me importa agradar a Deus. Se você faz de coração, buscando agradar a Deus, amado, Deus vai te dar a aprovação, e é isso que você precisa. É disso que você precisa. Então Jesus, como intérprete final da Torá, porque esta era a questão, era a Torá, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham a Torá como a palavra.
A Torá são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Jesus é o mestre final, é o intérprete da Torá. E então ele conhece de fato o significado e o propósito da palavra de Deus. É Jesus quem exerce autoridade. E ele confronta a religiosidade vazia, ele confronta a hipocrisia daqueles religiosos, que na verdade eles não estavam interessados em saber a vontade de Deus, eles estavam interessados em fazer a vontade deles. Vocês me questionaram: qual é a tua autoridade para você fazer isso ou fazer aquilo? Amado, a autoridade vai ser posta em xeque, a autoridade vai ser posta de canto. Mas se você segue Jesus, você fica com Jesus, porque Jesus é quem tem autoridade, Ele é quem é a voz. Ele é quem é a voz. Aquela religião daqueles líderes não transformava ninguém, amado. A vida era vazia, não resgata, não realiza a obra de Deus. Não adianta você vir à igreja aqui e nós temos aqui um conjunto de regras humanas e coisas da cabeça do Anderson. Ninguém está interessado em saber as coisas da cabeça do Anderson, nem deveria de estar. Por isso o irmão Anderson fica lá no gabinete, sentado o dia inteiro, estudando, para trazer a palavra de Deus para a igreja do Senhor, porque é a palavra que edifica, é a palavra que dá herança, é a palavra que corta, é a palavra que separa juntas e medulas, é a palavra que traz a fé, é a palavra que dá sustentação de todas as coisas, é a palavra que é a autoridade de Deus, amado. Se você for expulsar o demônio em nome do teu nome pessoal, o demônio vai rir na tua cara. Mas se você falar com a autoridade de Cristo Jesus, amado, na hora do vamos ver, é para isso aqui que as pessoas vão correr, amado. Na hora que o cerco apertar no mundo, é a palavra de Deus que vai sentir falta. E é disso que a igreja precisa. Veja o que Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amado, que esta palavra do seu poder sustente a tua alma nesta manhã, sustente teu coração, sustente as tuas emoções, sustente a tua mente, tudo que seja verdadeiro, puro, amável, de boa fama, virtuoso e bíblico, seja isso que ocupe o teu coração, amado. Não abra espaço para Satanás, não abra brecha para o mundo, fica com a palavra, fica com a palavra. Então esse é o pano de fundo, porque fazer a vontade de Deus neste mundo é a fonte da verdadeira autoridade. Amados, muitos vão chegar lá no último dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, em teu nome expulsamos muitos demônios. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Amado, se milagre, sinal, prodígio, alguma coisa fosse efeito que Deus está aprovando a igreja, que Deus está aprovando o ministério, eu vou lhe dizer uma coisa: eu já não sei mais o que é Bíblia. Prefiro me aposentar. Não quer dizer que Deus não possa fazer, Ele pode. Sinais podem e irão acompanhar os que creem. Mas Satanás também faz sinais e maravilhas. Satanás também engoda as pessoas. E como é que eu vou saber, meu pastor, o que é de Deus, o que não é de Deus? Se está na Bíblia, eu creio. Precisamos de Bíblia. O mundo está carente da palavra. Nós temos visto um dos líderes, maior expressão da religião do mundo
negando a palavra de Deus, negando o cristianismo, jogando por terra todas as bases cristãs, da família cristã, os valores bíblicos, os valores do casamento. É um ímpio no governo de pessoas religiosas. É um homem que não tem Cristo no governo de pessoas religiosas. Esta que é a verdade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é quando eu faço a vontade de Deus em obediência à palavra, é que a autoridade de Deus está sendo cumprida. A autoridade de Deus está sendo manifesta. Por isso Jesus nos dá a responsabilidade de cumprir a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende? Então, amado, é assim que se vive a autoridade. E lembre-se que Jesus transferiu a vinha para outros, para a igreja. Olha lá, Marcos capítulo 12, versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Você lembra que o dono da vinha mandou os seus empregados, seus servos, para cobrar os frutos da vinha? Eles falaram, vamos matar. Bateu, uns mataram, outros espancaram. E por fim o dono da vinha falou, agora vamos mandar o filho. Pode ser que o filho, eles vão respeitar o filho. E quando vier o filho, falaram, vamos matá-lo, porque ele é o herdeiro. A gente o mata e fica com a vinha. E Jesus falou, o que fará o dono da vinha quando vier? Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros. A Bíblia nos disse em Hebreus que Deus falou de diversas maneiras pelos pais, pelos profetas. O que fizeram com os profetas ao longo da história de Israel? O que? Foram espancados, foram presos, foram mortos, foram cerrados ao meio, foram queimados, foram degolados. E quando enviou o Pai o seu Filho, o que fizeram com ele? Crucificaram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não pode ser vencido, amado. Eu não resisto, eu tenho que falar isso. Às vezes o pregador guarda para manter o clímax, lembra, não, amado, eu não aguento. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é Deus. E esta vinha que foi passada aos outros, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está fazendo a sua obra no meio da igreja, no meio de todo aquele que crê, seja agora judeu, seja gentio, seja português, seja italiano, seja americano, seja ucraniano, seja russo, seja chinês, seja de onde for, Deus tem ovelha em todos os cantos do mundo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E Deus estará usando a sua igreja nesta vinha para trabalhar, para fazer a sua obra, para resgatar os perdidos, para salvar aqueles que estão desviados, para curar os enfermos de coração. E a unção do Espírito Santo estará sobre nós quando abrirmos da nossa boca para pregar esta palavra com autoridade. Então agora, alguns líderes religiosos vieram colocar Jesus à prova, usando um modo rabínico de fazer questionamentos, perguntas, para tentar pegar Jesus em uma armadilha e então acusá-lo. Não era simplesmente uma questão de teologia. Veja bem, não era somente uma questão de teologia. Queriam derrubar Jesus. Queriam acusar Jesus, queriam acabar com o ministério de Jesus. Quando Satanás lança divisão no meio do povo dele, não é simplesmente uma mera questão de teologia, é para tentar acabar com a obra de Deus, mas Satanás já está repreendido em nome de Jesus, porque Deus nos revela, Deus nos dá sabedoria. A igreja evangélica brasileira no mundo precisa estar unida. O povo de Deus precisa estar unido, amados. Para que nós possamos fazer frente ao que Satanás tem tentado lançar no meio do povo do Senhor. Então esses homens vieram com questões. Na verdade são 4 questões, 4 temas. Mas hoje só vamos abordar 2. O primeiro é de sabedoria.
acerca de um tópico da Torá referente aos impostos, que foi o texto básico que nós lemos, 12, 13 a 17. E o segundo tema que eles abordam para tentar acusar Jesus, pegá-lo em alguma falha, foi uma ridicularização da fé, uma zombaria sobre a crença na ressurreição. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Depois você vai ver que de 18 a 27, eles abordam lá uma historinha para tentar fazer com que Jesus ou negasse a Torá ou negasse a ressurreição. E nós vamos entender isso. Mas, amado, Jesus é o mestre dos mestres, amado. Com Jesus, eu vou falar, não é brinquedo não, amado. Não é brinquedo não. Jesus é tramontina e é faca afiada. Ele vem com a espada. Tchum, tchum. Então, agora note que por meio destes confrontos de Jesus, fica cada vez mais claro que Jesus é quem tem o verdadeiro conhecimento e autoridade sobre a palavra de Deus. Ele, Jesus, e não os hipócritas da religião, que é verdadeiramente a voz de Deus. Amado, não se agarre a religiões, não se agarre a questões religiosas, não se agarre a métodos religiosos, a coisas humanas. Você precisa ser um crente bereano, amado. Se foi pregado, você precisa conferir na palavra. Você precisa estudar a palavra. Por isso nós enviamos devocionais todos os dias. Por isso nós temos o gabinete aberto para esclarecer dúvidas. Se você não tem base bíblica, você vive como um menino agitado de um lado para o outro, em redor de todo o vento de doutrina. O cara vem lá e fala: olha, tá vendo? Eu pego aqui essa água, eu jogo, o braço até cresce. Satanás também faz milagres. Eu quero saber se está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero saber se é bíblico. Eu quero saber se está de acordo com a sã doutrina. Então a ideia central do texto que estamos estudando é a tentativa dos líderes de apanhar Jesus em uma armadilha, traz à baila duas questões importantes para o cristão. Primeiro, é a questão da sujeição ao governo. E até que ponto nós somos submetidos ao governo. E a segunda questão é sobre a doutrina da ressurreição, que nada mais, nada menos, fundamenta toda a nossa fé. A esperança na realidade da ressurreição de Cristo. E ainda mais, toca na certeza da vida que o povo de Deus tem, que após a morte desfrutaremos da vida eterna com Jesus. Amado, quanta coisa poderosa Jesus vai responder nesse texto aqui. Eu vou lhe dizer, se você tem conhecimento bíblico, pode aparecer o capiroto na tua frente que ele vai fugir de você, amado. Sabes por quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você não tem Bíblia, Satanás é esperto. Ele não vai aparecer com chifrinho, rabinho, de seta e pata rachada. Ele vai se fazer de anjo de luz. Ele vai vir com uma coisinha ou outra, ou então vai botar um batonzinho bem vermelho, aquela coisa bem chamativa. E você vai entrar por um caminho errado. Vai entrar por um caminho errado. Deus nos livre de caminhos errados nessa vida, amado. Queremos estar sobre a rocha. Então eu lhes digo que Deus é soberano sobre o mundo. E nós precisamos nos sujeitar, antes de tudo, a Deus todos os aspectos da nossa vida, amado. A minha pergunta é: você está disposto a sujeitar todos os aspectos da sua vida a Deus? Deus está sobre a sua vida. Deus está sobre a sua família. Deus está sobre as suas finanças. Deus tem prioridade, amado. Porque uma coisa é o nosso discurso, outra coisa é na hora do vamos ver. E nós precisamos ter base bíblica para saber responder a quem nos pede razão da nossa esperança. Então vamos lá, vamos mergulhar em águas profundas. Todos os aspectos da vida
estão sujeitos ao Deus soberano. Por isso, a sujeição ao governo faz parte da sujeição de Deus, porque o governo vem de Deus. O que precisamos saber são os limites disso, porque estamos afirmando que Deus é soberano sobre todas as coisas, e todos os aspectos da vida estão sujeitos a Deus. Então, na ética cristã, ouça, e nós ainda vamos, o caminhar da igreja, vamos ter ainda uma reunião só para falar de ética cristã. Eu já tenho aqui 3 ou 4 anos de apostilas sobre ética cristã. Você acha que seu pastor fica aqui dormindo no gabinete o dia inteiro, amado? Já tem uns 3 ou 4 anos de apostilas de ética cristã, e nós vamos cair para dentro, qualquer hora disso. Já temos a faixa fica ali no banheiro feminino, tá ali, já viram as irmãs aquela faixinha no banheiro? É a faixa que vamos botar de fundo, culto sobre ética cristã. Então, na ética cristã, o nosso relacionamento com as outras pessoas faz parte do nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu não posso brigar com o padeiro, com o açougueiro, eu brigo com o mecânico, eu brigo com o motorista de ônibus, eu brigo com o taxista. Gente, passa lá o taxista, tadinho, um senhorzinho tão bonitinho, no trabalho dele, lá no túnel Rebouças, trabalhando, bonitinho, glória a Deus e tal. Eu chego, não pode fazer essas coisas, não pode. Como é que você briga com todo mundo e depois, não, mas com Deus está tudo bem? Esculachou o marido, esculachou a mulher, xingou os filhos, é Satanás, é não sei o quê, e depois com Deus, amém, aleluia. Então, nosso relacionamento com as pessoas faz parte do relacionamento com Deus. Veja lá em Colossenses capítulo 3, 18 em diante. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém em quem? No Senhor. Pois podemos pegar um culto para discorrer o que é esse tipo de submissão que não é subserviência. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Veja, a esposa vem, acorda, oh meu filhinho, bom dia. Bom dia o quê? Já está me perturbando. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de quem? Do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tem servos que são assim, mano. Quando a gente chega, olha, está lá servindo, fazendo tudo mais, tá assim. Quando a gente sai pronto, já entra no joguinho, já fica lá no joguinho da internet e tal, não está nem aí. Ou então já pega a coxinha com catupiry, e suja tudo, e joga Coca-Cola em cima da mesa de som, e tudo mais. Fazei tudo sem vigilância, como para o Senhor e não para os homens. Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, ouça, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Por que Paulo está dizendo isso? Às vezes o cara, não, mas eu sou o cara, eu sou o chefe da empresa, eu é que sou o dono, eu vou humilhar aquele cara, aquele ali é um mero servidor de café, eu vou humilhar o cara. Humilha que você vai aprender o que é ser humilhado por Deus. Ou aqui no contexto da igreja, não, mas eu sou o dizimista, eu é que dou o maior dízimo nessa igreja, o meu dízimo é que manda, já que eu sou o dizimista, eu é que mando na igreja. Pensas tu
que porque és dizimista, manda na igreja. Nem o maior e nem o menor. Quem manda na igreja é Jesus Cristo, o Senhor, amado. E aí Paulo vai responder isso com a palavra, no capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o quê? Senhor no céu. Você lembra da parábola da dívida, do devedor, do credor? O cara estava devendo dinheiro que não podia pagar, o Senhor foi lá e perdoou. Depois ele foi lá, pegou, o cara estava devendo 100 denários, menos de um dia de trabalho. Não, vai ter que pagar, prende ele, mata ele, até ele pagar. Aí o Senhor, rapaz, mas eu não te perdoei daquela dívida. Será que você também não tinha que ter misericórdia com o que te devia? Agora pega ele e joga para os verdugos, do original grego, para que ele seja atormentado até pagar a sua dívida. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Assim como Deus, ao nosso Senhor, e nos perdoou, haja com amor e humildade nessa terra, amado. Porque no fim, todos nós vamos para 7 palmos de terra debaixo da terra. Não é verdade? 7 palmos de terra. Então, veja lá, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Agora ele trata especificamente a questão governamental. Nós estamos entendendo que Deus é soberano sobre tudo, por isso somos sujeitos também à autoridade. Por quê? Porque o nosso relacionamento com os outros faz parte do relacionamento com Deus. Não tem como eu ter uma vida destrambelhada com todo mundo, mas com Deus acho que está tudo certo. Não está. Aí Romanos 13, 1 e 2, Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. A minha pergunta é, crente abençoado da graça de Deus com o crente Abraão, você quer se colocar debaixo de condenação ou você quer viver abençoado com o crente Abraão em Cristo Jesus? Porque não adianta você ter uma lei espiritual que diga que você é abençoado com o crente Abraão, mas por outro lado você não faz jus e não vive como Abraão, que obedeceu pela fé. Você vive em desobediência aos textos sagrados. E muitas das vezes vive em desobediência ao texto sagrado, por quê? Porque não estuda a palavra, porque não lê a palavra, e também porque muitas das vezes não tem um pastor que te ensine a palavra. Vem à igreja para o pastor ficar contando lorota. Então, amado, agora ouça o que o pastor vai lhe dizer. O texto que lemos não significa que o povo de Deus é proibido de condenar o mal que existe em um governo. Note que todos os profetas, especialmente agora no Novo Testamento, João Batista, Jesus e outros, criticaram as suas autoridades em várias ocasiões. João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Jeremias, preso, Amós, gente morta e cerrada como Isaías, porque criticaram o mal em seus governos. Então qual é o ponto que o cristão e a ética cristã nos determina? Você tem que perguntar o seguinte: o que me é pedido pelo governo diz respeito à minha pertença a uma nação governada por políticos que não colocam absolutamente em xeque a minha identidade cristã, ou o que o Estado me reivindica afeta, e às vezes de maneira insuportável, as convicções que a minha identidade cristã, selada pelo Espírito Santo, construiu na minha vida. Então eu tenho o selo do Espírito na minha vida, eu tenho cristianismo na minha vida. Quem é cristão aqui, diga amém. Não vou nem olhar. Quem tem o selo do Espírito, diga amém. Você crê na Bíblia Sagrada? Então, se vier um governo disser para você assim:
nosso partido vai legalizar o aborto, e você vota nesse partido, você ou é cristão ou é desse partido. Não tem como agradar a dois senhores. Agora, se você vota num cara inocentemente, sem saber, depois o cara vai lá e faz outras coisas, aí é diferente. Aí é diferente. Como já ouvimos candidatos dizer, nós ganhamos uma eleição com um discurso, mas depois que entramos lá, tivemos que fazer aquilo que dissemos que não íamos fazer. Aí é diferente. Mas se você vota num cara que levanta bandeiras que são antibíblicas, anticristãs, gente, ou você é cristão, ou você é desse partido. Então, sempre que uma autoridade humana, ouça, e o que eu estou falando aqui, amados, está em concordância com todos os teólogos respeitados do mundo. Não estou tirando nada aqui só da minha cabeça, não. Eu não trago uma mensagem pífia nem rasa para os irmãos. Eu vou lá ver o que os teólogos estão dizendo, o que os pastores respeitados estão dizendo, o que a Bíblia diz. Então, sempre que uma autoridade humana exige obediência contrária aos mandamentos de Deus, o que é que nós devemos fazer, meu pastor? Devemos fazer o que os apóstolos fizeram. Atos capítulo 5. É mesmo, pastor? Os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus? É, eles mesmos. É igualzinho a eles que a gente tem que fazer. Vamos ver o que eles fizeram? Vamos ler na palavra de Deus. Atos 5, 17, até que versículo aí, amado? Deixa eu ver. 17, 32. Vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Quem são os saduceus, meu pastor? Me explique para eu entender. Aqui é só religião? Aqui é só liderança religiosa? Não. Os saduceus são os aristocratas. A aristocracia ou lhe é dada por herança, por berço ou por concessão. Vocês são pessoas que têm autoridade governamental, pessoas que têm autoridade sobre o povo. Então estava lá com ele, isto é, a seita dos saduceus. Tomaram-se de quê? Inveja. 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, Deus mandou um anjo para subverter a autoridade daqueles homens. Deus, o Senhor está indo contra os homens. Mas é claro, Ele é Deus. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los aonde? No cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Louvado seja o Senhor Jesus, amado. Vamos aplaudir ao Senhor, amado, Ele é digno. Versículo 24, eu vou lendo aqui que eu gosto mais. Versículo 24, 5, 24 agora. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram o quê? Perplexos a respeito dele, do que viria a ser visto. Eles não entenderam, o que é isso? A gente prende o cara, está tudo preso lá, guardado, sentinela, todo mundo, ele não está lá dentro, é Mr. M. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque, versículo 25, nesse ínterim, alguém chegou, lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: olha lá, expressamente vos ordenamos
que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Amado, antes de ler o 29, eles disseram assim: não pode pregar o evangelho, não pode pregar nesse nome, expressamente nós mandamos, e por isso que prendemos vocês. Mas agora vocês estão aqui e querem colocar sobre nós a culpa de termos o sangue desse homem. O que é que se esperava dos crentes Nutella de hoje em dia? Tá bom, desculpa, não posso pregar mais, não vou pregar. Não posso dizer que menino é menino e que menina é menina, não vou mais pregar isso. Não posso dizer que casamento homossexual, à luz da Bíblia Sagrada, é abominação, com o risco de ser preso, não vou pregar. Tá bom, então não vou pregar. São os crentes Nutella. Mas olha o que Pedro fez. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: eu amo isso aí, amado. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, amado, diga aí um glória a Deus por isso, por favor. Você foi chamado a agradar a Deus antes de todas as coisas. Estamos sujeitos ao Estado, sujeitos às autoridades. Amamos e oramos pelos governantes do nosso Estado. Declaramos que tenhamos uma nação bendita do Senhor. Declaramos que tenhamos uma nação mais do que vencedora para a glória de Deus. Onde haja educação, onde haja vida social, onde haja oportunidades igualitárias, onde haja empregos, onde haja saúde pública, onde haja segurança pública. Amém? Glória a Deus por isso. Oramos por isso tudo. Mas o dia que acontecer, como está acontecendo na Nicarágua, expulsando a igreja católica de lá, por causa de um regime esquerdopata, o dia que acontecer como na China, esquerdopatas comunistas que fecham as igrejas, que derrubam as igrejas, o dia que acontecer como na Bolívia, que tem lei para proibir de pregar o evangelho, eu quero ver se você é crente ou não. Não dê o seu voto para quem não ama Jesus, para quem levanta a bandeira do diabo nesse mundo. É isso que Jesus estava falando. Então, amados, todos os aspectos da vida estão sujeitos ao Deus soberano. Amém por isso. Assim, Jesus é Senhor também sobre a morte. E Ele é poderoso para dar a vida eterna e no último dia ressuscitar todo aquele que nele crê. Amado, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, amado. Se você crê em Jesus, o poder de Deus vai te restaurar o teu corpo, amado. O corpo já terá virado pó, poeira. O poder de Deus vai pegar cada pozinho daquele, você vai ser ressuscitado em glória. Veja lá, essa foi a questão do versículo 18 a 27. Vamos fazer a leitura do texto. Marcos capítulo 12, versículo 18. Então os saduceus não acreditam na ressurreição. Que dizem não haver ressurreição. Aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Essa era a lei do levirato. Está casada a mulher, o marido morreu. Tem irmão? Tem. Vai lá, casa com ela. Para quê? Para suscitar descendência ao irmão que morreu e essa mulher também não ficar desamparada. Essa era a lei do levirato. Aí eles vão contar agora uma historinha. Ora, havia 7 irmãos. Nossa, mãe. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência.
O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, que eles não acreditam, só querem tentar pegar Jesus pelo pé. Que se Jesus disser, vamos lá, vamos continuar o texto. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Ou seja, eles queriam assim, ou Jesus vai dizer que não vai haver ressurreição para sair dessa saia justa aí que a gente colocou ele, ou se ele disser que realmente houve a ressurreição, ele vai ter que negar a Torá, porque a Torá diz que a mulher não pode ter mais de um marido, seria bigamia. Ou seja, vai escolher qual? Porque eles casaram de acordo com a lei do levirato. Ou Jesus nega a ressurreição, ou Jesus nega a Torá. Acharam que colocaram Jesus numa saia justa. Aí diz o próximo versículo. Paramos aonde, amado? 24. Diz lá, respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem, ou seja, Jesus já reafirmou que há ressurreição de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, olha agora, Jesus dá o nó e depois aperta mais ainda e não deixa fio de nós sem estar lá apertado. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, ou seja, a Torá, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Ou seja, no tempo de Moisés, os patriarcas já estavam mortos há muito tempo. E se mesmo no tempo de Moisés, lá na sarça, que os patriarcas já estavam mortos há muito tempo, Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é porque aqueles homens estavam ressuscitados com Deus na glória. Ele é o Deus poderoso para ressuscitar. Então, esse foi o livro de Êxodo 3:6, que nós depois vamos terminar com ele, já estamos nos 5 minutos, mas vamos adiante. Então, o corpo ressurreto, amado, será uma nova perfeição na vida, e não haverá casamento no céu, seremos como os anjos no céu. A glória de Deus e o prazer de Deus será zilhões de vezes maior do que o prazer sexual. Porque às vezes a pessoa diz assim: no céu não vai ter sexo não. Não, amado. Mas o prazer no céu vai ser 10 milhões de vezes maior. Você nem vai se lembrar o que era aquela sombra, aquele negócio que era uma sombra, nem vai se lembrar, amado. Então o corpo ressurreto será perfeito. Na vida após a morte seremos como os anjos. Paulo chama de corpo espiritual, imperecível, com uma nova glória, dotado de poder. Haverá sim, portanto, ressurreição física e um corpo perfeito. Ou seja, quando a pessoa morre, estava lá Jesus na cruz. O que Jesus disse para aquele homem na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse comigo é a sensação de consciência. Estarás comigo no paraíso consciente. Agora, o corpo voltou para o pó, não voltou? E o espírito foi para Deus, não foi? Então o espírito está lá consciente. Mas no último dia, aquele corpo que foi para o pó vai ser restaurado. E então os veremos e seremos como Ele quer. Será completa a obra de Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Então, haverá ressurreição física. Ou seja, essa ressurreição, esse corpo perfeito, é um retrato que nos aproxima de um futuro inexprimivelmente mais magnífico do que qualquer coisa que nós possamos imaginar, amado.
Não tem como descrever a realidade infinita e perfeita de Deus que Ele preparou para a glória. Nós não fomos lá ainda para descrever tudo 100%. O único que foi e voltou para contar a história, Deus não permitiu que falasse, que foi Paulo. Ou seja, nós temos um vislumbre, mas Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Diga glória a Deus por isso, amado. Aleluia. Haverá uma glória, haverá uma alegria, haverá uma paz que excedem todo o entendimento humano, amado. Olha aí, pensa na melhor imagem que você tem nessa vida hoje. Lá nas ilhas Caimãs, sei lá nas ilhas gregas, pensa lá. Aí os irmãos solteiros pensam lá nas havaianas que estão lá dançando, mas tem que casar, não pode ter fornicação. Aí pensa lá, está lá, maravilha, que paraíso. Amado, no céu vai ser 10 milhões de vezes melhor, amado. 10 milhões de vezes melhor. Ou então pensa no dia que o Vasco ganha o Flamengo. Gente, que alegria. Eu chego a chorar de alegria, gente. Eu chego a chorar de tanta alegria. Quando o Vasco faz o gol, pode desligar, pode. Jesus, volta logo, Jesus, volta logo. Olha como é que vai ser na glória. 1 Coríntios 15, versículo 12. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele explica. 15, 12 a 15, olha lá. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E mais, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Amado, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui seria balela, amado. Seria só uma mera religião vazia. E era isso que os saduceus queriam dizer. Era isso que os saduceus queriam falar. E aí o versículo 41... maravilhosa palavra, 41 a 45. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Paulo está falando sobre a glória, amado. Está falando sobre coisas eternas. Aí ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Aleluia. Diga aí um glória a Deus. Você botou errado aí, filho. Era 44, você foi seguindo errado. Agora sim, vamos ao 54. 54, 58. Volta lá. Amado, você entendeu? O corpo é semeado. Ele botou errado lá, mas vou explicar de novo. O corpo foi para a doença, para a morte, mas é ressuscitado em glória e em poder, amado. Em força e glória. Aí diz o versículo 54. Diz assim a palavra: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o morto, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha lá os escribas, fariseus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é em vão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, amados, eu preciso terminar esta mensagem em 3 conclusões breves para você compreender a palavra. Marcos capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, vamos lá, meu amado, posta aqui por favor. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Então agora é hora de aplicar tudo que aprendemos. A pessoa pergunta, meu pastor, ouvi bastante coisa, estou crescendo e aprendendo em graça. Ok, faço o que com isso tudo? Qual é a minha atitude que eu devo tomar a partir de hoje? Então os líderes vêm, religiosos, hipócritas, e para se aproximar de Jesus, experimentá-lo, são forçados a reconhecer suas qualidades e enfatizam a integridade, a equidade, a imparcialidade e a veracidade de Jesus. Ou seja, a resposta de Jesus, tanto na vida quanto diante daqueles homens nesse confronto, confirma que ele é de fato isso tudo e muito mais. Ou seja, esta é a relação entre cristianismo e a nossa postura na sociedade civil. Você não pode ser cristão e ser mentiroso. Você não pode ser cristão e não ter equidade, não ter caráter, não ter benevolência. Você não pode ser um cristão e a sua conduta dizer que você é outra coisa. Você precisa ser como Cristo foi, e Cristo era isso tudo e era muito mais. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Versículo 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sabe por quê, amado? Tolstói disse, se Deus não existe, tudo é permitido, mas eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus existe, amado. Por isso que me importa é chegar diante de Deus, posso ser perseguido, maltratado, sofrido, arrebentar e fazer o que quiserem, amado. Mas eu quero chegar diante do meu Deus e dizer, Senhor, eu preguei a sua palavra. Seja assim na sociedade, amado. Segundo lugar, dai a César o que é de César. Ou seja, a obediência a Deus não deve ser colocada sempre em contrária à sujeição ao governo. Não é porque eu sou de Deus que obrigatoriamente eu tenho que ser contra o governo. Não, de forma nenhuma. A relação com o governo faz parte da relação com Deus. Devemos orar e amar e declarar que o governo seja uma bênção em nome de Jesus, a não ser que ele extrapole os limites do cristianismo. Versículo 16, diz a palavra, e eles lhe trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta efígie e a inscrição? Responderam, César. Ou seja, todo ser humano, mesmo que seja o imperador ou os governantes, todo ser humano são criados à imagem de Deus. São criados à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor é o Criador de tudo e exerce domínio sobre tudo, de modo que a autoridade dos homens estão sujeitas à autoridade de Deus, porque vem de Deus. Portanto, esta é a relação entre cristianismo e a nossa postura diante das autoridades. 1 Pedro 2, 12 a 15, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para os castigos dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, diante de Deus, o Estado tem poder de punir os malfeitores e de beneficiar os benfeitores. Ou seja, ladrão de celular, o seu lugar é na cadeia. Diga amém se você crê nisto, amado. E quem trabalha, sai para trabalhar todo dia e faz o melhor na sua vida, parabéns, oramos e declaramos que você seja próspero na sua vida. E eu termino com Êxodo 3:6, que diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ou seja, Deus no tempo de Moisés estava dizendo, eu sou o Deus de Abraão, usando o verbo eu sou no tempo presente. Portanto, Deus havia dado a ressurreição aos patriarcas, e no último dia o corpo será restaurado como um corpo ressurreto. Então, o fato de Jesus ter dito que o Senhor é Deus de vivos, reforça que o poder da ressurreição opera hoje no tempo presente. Este é o norte da nossa fé. Se você não acreditasse, ou se nós não acreditássemos na ressurreição, nada mais teria sentido, nada mais teria propósito. Mas como Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós podemos pregar aos que estão em pecado ou mortos em pecados, que eles receberão vida e vida eterna, pelo poder daquele que é Senhor de todas as coisas. Portanto, seja um civil cristão e seja um cristão de fato que crê no poder da ressurreição. E eu termino esta mensagem com Lucas 24, que diz a palavra: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8, então se lembraram das suas palavras. Olha, eu declaro que você se lembre das palavras de Jesus nesta manhã, amado. Que você traga à memória o que te dá esperança, amado. Aleluia. Versículo 9, e voltando do túmulo, o que fizeram? Anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Veja, testemunhos oculares e ainda gente que confirmou isso tudo. Mas no versículo 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Gente, não adianta, tem momento para tudo, mas você tem que pregar a palavra de Deus. E no momento certo, o coração vai se abrir. No momento certo, a obra vai ser feita. Sabes por quê? Porque Deus é o Senhor da obra. E aí no versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Aí eu termino esta mensagem, amado, dizendo:
Na cultura judaica diz que aqueles lençóis significava que o mestre, o dono, estava dizendo: eu estou voltando, eu vou sentar à mesa. Eu quero dizer, amado, que o mestre ressuscitou, que o mestre está vivo e que ele voltará. E quando ele voltar, o justo juízo será posto cabalmente. Se você crê, está justificado e preparado para a ressurreição do último dia. Que assim seja, assim diz o Senhor.